Continuando aqui nas aulas de trigonometria, nessa aula a gente vai falar sobre as relações métricas em um triângulo qualquer. Tá? Se você assistiu às aulas anteriores, e aí para quem não assistiu eu vou colocar na descrição do vídeo o link para essas aulas, a gente trabalhou com razões trigonométricas no triângulo retângulo. Tá? Então o que a gente quer é usar esses resultados já provados em aulas anteriores para poder ajudar a gente a resolver problemas envolvendo um triângulo qualquer, não apenas um triângulo retângulo. Essas relações métricas que a gente vai estudar agora, nos livros didáticos, elas vêm apresentadas sob o título Lei dos Cossenos e Lei dos Senos. Então, nessa aula eu estou organizando ela da seguinte maneira: eu vou provar 3 teoremas com vocês. Tá? Os 2 primeiros se referem ao que a gente chama de Lei dos Cossenos. O terceiro a gente é o que a gente chama de Lei dos Senos, e aí depois segue a resolução, uma série de exemplos com vocês. Vamos lá, primeiro teorema é esse aqui, ó. Tem um triângulo qualquer ABC, cujos lados têm medidas Azinho, Bzinho e Czinho, conforme você vê aí na figura, e eu conheço um dos ângulos desse triângulo, que é o ângulo alfa ali na figura, e a primeira condição é que esse ângulo tem que ser agudo. Tá? E aí, se isso ocorrer, tá, eu consigo relacionar os 3 lados e esse ângulo dessa figura por meio dessa expressão que está escrita aí ao lado. Ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno do alfa. O a ao quadrado que está ali à esquerda sozinho é porque ele é o lado oposto ao ângulo alfa que eu conheço na figura, e a demonstração vai mostrar para vocês como isso funciona. Bem, a gente já sabe bastante coisa sobre triângulos retângulos, sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, um jeito esperto de fazer com que apareça triângulo retângulo nessa figura aí para apoiar a gente na solução desse problema é traçar a altura, né? Eu tracei a altura CD, a altura relativa ao lado AB. Quando eu fiz isso, apareceram 2 triângulos retângulos, ADC e CDB. Tá? E, bom, como são triângulos retângulos, eu sei relacionar os lados desses triângulos por meio do teorema de Pitágoras. Perceba que quando eu traço a altura CD, ela divide a base AB em 2 partes, né? Eu chamei o pedacinho AD de M minúsculo, consequentemente o pedacinho BD vai medir C menos M, uma vez que o AB todo media C. Tá? Então, teorema de Pitágoras no triângulo ADC, eu fiquei com aquilo lá, ó, b ao quadrado igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. O h é a letrinha que eu botei para indicar a medida da altura, tá? No triângulo CDB, a ao quadrado igual a h ao quadrado mais c menos m ao quadrado. Isso é um sisteminha que relaciona essas medidas nessa figura. Eu vou trabalhar com esse sisteminha. Vou pegar ali aquela segunda equação. Estou vendo ali que tem um produto notável, né? O c menos m, tudo isso ao quadrado. Vou desenvolver ele. Fiquei com A2 igual a H2 mais C2 menos 2CM mais M2. H2 mais M2, primeira equação do nosso sisteminha, é o B2. Então, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2CM. Ah, já está parecido com a expressão que a gente queria demonstrar, né? O problema é que está ali 2 menos 2CM. Vamos ver o que eu posso colocar no lugar do M. Se você olhar para o triângulo ADC, o cosseno do alfa, lembra? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, nesse triângulo ADC, cateto adjacente ao alfa M, hipotenusa B. Então, fiquei com cosseno de alfa igual a M sobre B. Ou seja, o M é B vezes cosseno de alfa. E aí, quando eu substituo na equação anterior, eu tenho demonstrada a expressão que a gente enunciou na tela anterior. Olha lá, ó, A2 é igual a B2 mais C2, menos 2BC, cosseno do alfa. Bem, agora eu vou analisar uma situação parecida com a anterior. A única coisa que eu vou mudar é que o alfa não é um ângulo agudo, é um ângulo obtuso. Tá? Então eu tenho um triângulo qualquer, cujos lados têm medidas Azinho, Bzinho e Czinho, conforme você vê na figura. Eu conheço um dos ângulos desse triângulo, tá? O ângulo alfa, né? Que ele é o ângulo, tá? Ao qual se opõe o lado de medida Azinho. Tá? E eu quero
a condição agora é que esse ângulo é um ângulo obtuso. Então, como é que esses três lados e esse ângulo se encontram relacionados? Essas medidas estão todas relacionadas por meio dessa expressão que está aí do lado. Ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, por enquanto parecida com a expressão anterior, só que eu vou mudar. Ó. Não vai aparecer menos 2bc cosseno alfa, vai aparecer mais 2bc cosseno de 180 menos alfa, isso se alfa for um ângulo obtuso, tá ok, gente? 180 menos alfa é o suplemento do alfa, tá? É quanto falta para completar 180 graus. Vamos ver por que a expressão é essa daí. Bom, o que acontece quando eu tenho um triângulo obtusângulo? Tá? Quando eu traço a altura relativa ao lado AB aí nessa figura, essa altura ela não fica no interior do triângulo, né? Ela toca o prolongamento do lado AB justamente pelo fato do ângulo alfa ser um ângulo obtuso. Então, quando eu traço a altura aí, ó, CE na figura, ela toca, na verdade, o prolongamento do lado AB no ponto E, né? Então, eu fico com dois triângulos retângulos também, são eles AEC e CEB. Tá? Conseguiu enxergar? Tá? O triângulo retângulo que está fora do triângulo ABC ali, e tem um triângulo retângulo grandão que é o CEB. Tá? Bom, nesses dois triângulos eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Aplicando o teorema de Pitágoras no AEC, eu fico com b ao quadrado igual a h ao quadrado mais m ao quadrado, bem parecido com a demonstração anterior. Olha a mudança agora, ó. No CEB vai aparecer a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais c mais m ao quadrado, tá? O BE, o lado BE, a medida dele é c mais m. Tá? Quando eu desenvolver esse produto notável aí, o c mais m ao quadrado, já mudou o sinal, né? Ficou assim, ó, a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais c ao quadrado mais 2cm, antes era menos 2cm, lembra? Mais m ao quadrado. E aí eu prossigo nas contas. H ao quadrado mais m ao quadrado é o b ao quadrado. Fiz a substituição e fiquei com a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2cm. Quando eu olho para o triângulo AEC, tá? O ângulo agudo aí adjacente a alfa tem medida 180 menos alfa, é o suplemento do alfa. Tá? Então, eu vou ter que o cosseno desse ângulo, que mede 180 menos alfa, é cateto adjacente sobre a hipotenusa m sobre b. Tá? Ou seja, o m vai ser b cosseno de 180 menos alfa. Quando eu substituir nessa equação anterior, vai ficar com A2 é igual a B2 mais C2, mais 2BC cosseno de 180 menos alfa. A mudança foi só o seguinte, antes era menos 2BC cosseno alfa. Agora eu vou mudar para mais 2BC cosseno de 180 menos alfa. Tá? Mudou para o suplemento do ângulo, troca aquele sinalzinho lá da frente. Bem, agora a gente vai relacionar todos os lados e todos os ângulos de um triângulo qualquer. Então, eu tenho um triângulo ABC, de lados medindo Azinho, Bzinho e Czinho. Então, a gente vai mostrar aqui a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto a ele é constante. Ou seja, qualquer lado desse triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto a ele vai dar o mesmo resultado. É por isso que a expressão é essa daí, ó. Azinho sobre seno de A vai dar igual a Bzinho sobre seno de B, que é igual a Czinho sobre seno de C. Tem uma maneira de mostrar isso para vocês é me remeter a um fato antigo das aulas de geometria plana. Todo triângulo ele é inscritível, ou seja, existe sempre uma circunferência que contém todos os vértices desse triângulo. Tá? Então eu construí aí essa circunferência de centro O e raio R, ela passa por todos os vértices do triângulo ABC, tá? E aí eu fiz o seguinte, ó, eu tracei um diâmetro C', ó, eu saí do C, passei pelo centro O e toquei a circunferência novamente no ponto A', tá? E aí eu encontrei um triângulo A'BC, tá aí desenhado nessa figura. O que tem de especial nesse triângulo? Se o A'C é o diâmetro, então esse triângulo é um triângulo retângulo. E o ângulo reto está ali no A'BC.
Ali tem um ângulo reto, e a hipotenusa desse triângulo retângulo é o diâmetro, de medida 2R. Tá? Nesse triângulo, o seno do ângulo A', cateto oposto sobre a hipotenusa, vai dar Azinho sobre 2R. Ou seja, o 2R, que é a medida do diâmetro dessa circunferência, é A sobre o seno do A'. Mas a gente se lembra das aulas de geometria também que tanto o A' quanto o A são ângulos inscritos na circunferência, tá? E eles são ângulos inscritos que determinam o mesmo arco de circunferência BC. Isso faz com que esses dois ângulos tenham a mesma medida, tá? O que significa que o 2R vai ser igual a A sobre seno do A, tá? Azinho sobre o seno do ângulo A, tá bom? Guarda isso um pouquinho, ó. A gente está concluindo que nesse triângulo ABC, se você pegar o lado de medida Azinho e dividir pelo seno do ângulo A, tá? Isso dá o diâmetro dessa circunferência que está aí na figura, tá bom? Mas eu posso repetir essa ideia e fazer a mesma construção partindo do vértice B ou do vértice A, certo? E aí, dessa maneira, usando o mesmo argumento, usando um argumento análogo a esse, nós podemos concluir que o diâmetro dessa circunferência também vai dar Bzinho sobre seno do ângulo B, e esse mesmo diâmetro 2R vai dar a mesma coisa que Czinho sobre seno do C. Tá? E aí, dessa forma, a gente conclui que A sobre seno A é igual a B sobre seno B, que é igual a C sobre seno C. Tá bom? Tá bom, professor, eu entendi de onde vêm essas expressões. Mas aí, como é que eu uso elas na prática? Tá? Porque o aluno, normalmente, ele tem essa dificuldade de, diante de uma questão, não saber decidir qual das expressões que ele vai usar, tá bom? As duas primeiras se referem ao que a gente chama de lei dos cossenos, a terceira é o que a gente chama de lei dos senos, tá bom, gente? Então, bem simples. Se você quer relacionar os três lados de um triângulo e um ângulo desse triângulo, vai na lei dos cossenos. Agora, se você quer relacionar pelo menos dois lados desse triângulo a pelo menos dois ângulos desse triângulo, usa a lei dos senos. Então, exemplo bem simples aí, ó, determine a medida desconhecida nessa figura. Tem um triângulo ABC, tem dois lados de medidas 2 e 3. O lado oposto ao ângulo de 60 graus tem medida x. Então, ó, eu quero relacionar os três lados e um ângulo desse triângulo. Vou na lei dos cossenos. Para escrever a lei dos cossenos, a dica é a seguinte, ó, sempre comece pelo lado oposto ao ângulo que você conhece na figura. Então, ó, começando ali, ó, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aí é parecido com o teorema de Pitágoras, não é isso? Eu pararia aí se o ângulo fosse de 90 graus lá, tá? Mas não é, então eu tenho que incluir um fator aqui. Que fator é esse? Menos duas vezes as medidas dos lados adjacentes ao ângulo de 60 graus, 2 vezes 3 está lá, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Aí agora é só substituir os valores e fazer as contas, tá, gente? X ao quadrado é igual a 4 mais 9, menos 12 vezes meio, que é o cosseno de 60 graus. 4 mais 9 dá 13, menos a metade de 12, que é 6, vai dar 7. Então, x ao quadrado igual a 7. A rigor, essa equação do segundo grau tem duas soluções, uma positiva e uma negativa. Como eu estou trabalhando com uma medida de comprimento, tá? Eu fico só com a medida positiva, tá? X igual a raiz de 7. Vamos lá, mais um exemplo nessa mesma linha, determinar a medida desconhecida na figura. Eu tenho um triângulo ABC, cujos lados adjacentes ao ângulo de 120 graus medem 4 e 6, e o lado oposto ao ângulo de 120 graus tem a medida x desconhecida, né? Eu quero relacionar os três lados de um triângulo e um ângulo desse triângulo, vou na lei dos cossenos, tá? Começo pelo lado oposto ao ângulo que eu conheço na figura. Comecei lá, ó, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, parece o teorema de Pitágoras, mas eu vou incluir um fator porque o ângulo ali não é de 90 graus. Que fator é esse? Como o ângulo é obtuso, né? Lembra, ó, eu vou colocar mais duas vezes o produto dos lados desse ângulo, né? 4 e 6, vezes o cosseno do suplemento de 120.
cosseno de 180 menos 120. Então agora é só substituir os valores e fazer as contas. Vamos lá. X ao quadrado é igual a 16 mais 36, mais 48, né, que é 2 vezes 4 vezes 6, mais o cosseno de 60 graus, que é meio. Tá? Quando você faz essas continhas, você vai ter que x ao quadrado é 76, o mesmo argumento de antes, né? Essa equação tem duas soluções, uma positiva e uma negativa. Como eu estou medindo um comprimento, eu fico só com a solução positiva. X é a raiz quadrada de 76. Se você tiver com a calculadora aí, faz a conta, você vai ver que dá aproximadamente o 8,72, mas você pode deixar a raiz indicada ali, tá? Muito bem, agora nessa figura aí, ó, eu só conheço a medida de um dos lados desse triângulo, que é o lado AC, que mede 2. Eu quero descobrir qual é o lado BC, que é o X, qual é o lado AB, que mede Y. Eu conheço dois ângulos nesse triângulo, de 30 graus e de 45 graus. Se você escolher um desses ângulos para tomar como referência para aplicar a lei dos cossenos, como fizemos no exemplo anterior, você vai ver que você vai ficar com uma equação e duas incógnitas nela. Tá? Isso faz com que a solução fique um pouquinho mais difícil. Tá? Mas se eu pensar na lei dos senos, eu posso pegar, por exemplo, ó, x sobre seno de 30 é igual a 2 sobre seno de 45. Lembra? Pela lei dos senos, se você calcular a razão entre a medida do lado e o seno do ângulo oposto, dá sempre o mesmo resultado. E aí eu fico com uma equação bem simples para encontrar x. Tá? Aí, ó, acompanha as contas comigo. Ó. Seno de 30 graus, meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, equação de primeiro grau, eu multipliquei aí os termos, né? Então, fiquei com x que multiplica a raiz de 2 sobre 2, é igual a 2 que multiplica meio. Bom, 2 vezes meio é 1, tá? E aí, o raiz de 2 sobre 2, quando eu mando para o outro lado dividindo, já que ele está multiplicando x, eu descubro que x é igual a 2 sobre raiz de 2, racionalizando esse camarada, raiz quadrada de 2. Tá? Mas aí eu preciso encontrar o y também. E aí eu me deparo com o seguinte problema. Perceba o seguinte, ó, 45 graus mais 30 graus dá 75 graus. Tá? O que significa que o ângulo ACB tem medida 105 graus. Tá? Então, se você souber o seno de 105 graus, você pode aplicar novamente a lei dos senos e descobrir o y. Y sobre o seno de 105 graus é igual a 2 sobre o seno de 45 graus, por exemplo. Só que 105 graus não é um daqueles ângulos notáveis. A gente ainda não sabe o que fazer com o seno de 105 graus. Mas eu tenho uma sugestão de como resolver essa questão sem precisar disso. Logo no início, dessa aula, quando a gente começou a demonstrar esses teoremas, a gente percebeu que se a gente sabe muita coisa sobre triângulos retângulos, então a gente pode fazer uma construção que faça com que apareçam triângulos retângulos nessa figura, né? Então, a construção aí que eu vou fazer é traçar a altura CD. Quando eu traço a altura CD, aparece um triângulo ADC, que é um triângulo retângulo e que tem um ângulo de 30 graus, e aparece um triângulo CDB, que também é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede raiz de 2. Vamos olhar primeiro para o ADC, gente. Foca aqui no ADC. A hipotenusa dele mede 2. Lembra da dica da aula passada? Quem não assistiu a aula passada, link aqui na descrição do vídeo para você assistir. Tá? Se eu conheço um ângulo agudo de um triângulo e a hipotenusa, o cateto oposto a esse ângulo vai medir hipotenusa vezes seno desse ângulo. O cateto adjacente vai medir hipotenusa vezes cosseno desse ângulo, tá bom? Então, ó, olhando para o triângulo ADC, que é o triângulo retângulo, tá? Como é que eu descubro quanto vale o CD? Hipotenusa, que é 2, vezes o seno de 30, que é meio. Tá? 2 vezes meio dá 1. Então, eu botei aí CD igual a 1. Como é que eu descubro quanto vale o AD, que é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus? É a hipotenusa 2 vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Quando você multiplicar isso, vai dar AD igual a raiz de 3. Botei na figura para vocês. Agora, olha para o triângulo CDB, gente.
No triângulo CDB, ele é um triângulo retângulo com ângulo de 45 graus. A gente lembra da aula passada que esse é um triângulo isósceles. Os dois catetos têm a mesma medida. Então, a medida CD, que é 1, eu botei na medida DB 1 também. E aí, o Y, que é a medida do AB, vai ser 1 mais raiz de 3, tá? Então, uma dica para vocês é a seguinte: se você já sabe tudo sobre triângulos retângulos, tá? Uma maneira de fazer com que apareçam triângulos retângulos aí nessas questões é traçar a altura, tá? Agora um problema um pouquinho mais incrementado usando essa ideia, ó, a questão da UERJ. Um holofote está situado no ponto A 30 metros de altura no alto de uma torre perpendicular ao plano do chão. Ele ilumina em movimento de vai e vem uma parte desse chão do ponto C ao ponto D alinhados à base B, conforme mostra a figura a seguir. Se o ponto B dista 20 metros de C e 150 metros de D, ele quer a medida do ângulo CAD. Bom, vamos lá. Eu coloquei todas as medidas indicadas aí na figura. Ó. AB 30, BC 20. Ele disse que o BD mede 150, então significa que o CD vale 130. O que eu não sei nessa questão? Eu não sei qual é a medida do AC, eu indiquei pela letra A minúscula aí. Eu não sei qual é a medida do AD, eu botei o B minúsculo para isso. E o que eu quero na questão é a medida do ângulo CAD, que eu botei aquele xzinho ali na figura. Xzinho está representando o ângulo CAD. Bom, vamos no que a gente consegue identificar. Eu identifico, por exemplo, que tem o triângulo ABC, que é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso relacionar os lados desse triângulo por meio do teorema de Pitágoras. Foi a primeira coisa que eu fiz. Ó. A2 é igual a 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Fui fazer as contas aí, as contas estão indicadas aí para vocês. O A2 é 1.300, tá? Isso significa que o A é a raiz de 1.300. Eu simplifiquei aí para vocês, 10 raiz de 13. Beleza, guarda aí essa informação um minutinho. Quando eu olho para o triângulo ABD, ele também é um triângulo retângulo. Então, também posso relacionar as medidas dos lados por meio do teorema de Pitágoras. Fica assim, ó, B ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Lá, o BD, 150. Tá? Então, B ao quadrado é igual a 23.400. Então, o B é a raiz quadrada de 23.400. Simplifiquei esse radical para vocês, 30 raiz de 26. Agora, o triângulo ACD, ele é um triângulo qualquer, tá? E o ângulo X ali parece um ângulo agudo na figura, tá? Então, muito cuidado, porque tem aluno que pega, por exemplo, o triângulo ACD e quer falar em cateto oposto e hipotenusa, cateto adjacente e hipotenusa. Não dá para falar nisso, tá? Justamente porque o ACD não é um triângulo retângulo, ele é um triângulo qualquer. Bom, nesse triângulo eu quero relacionar os três lados a um dos ângulos internos dele. Então eu vou na lei dos cossenos. Tá? Tá lá, ó. Começo pelo lado oposto ao ângulo x da figura. 130 ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno de x. Bom, o a eu conheço, o b eu conheço, então nessa equação eu pretendo primeiro encontrar o cosseno do x, tá? Para depois ver se isso me ajuda a encontrar o x, tá bom? Acompanhe as contas aí comigo, qualquer coisa pega a calculadora para te ajudar lá, ó. 130 ao quadrado eu fiz para vocês, 16.900. A ao quadrado eu já tinha feito antes, 1.300. B ao quadrado também já tinha feito antes, 23.400. E aí eu substituí no lugar do A e do B os valores que a gente encontrou antes, 10 raiz de 13, 30 raiz de 26. Prossigamos nas contas, né? Eu somei o 1.300 com 23.400, deu 24.700, então fiquei ali, ó, com 16.900 é igual a 24.700, menos, fiz a multiplicação desses radicais todos aí, ó. Primeiro fiz 2 vezes 10 vezes 30, deu 600, e a raiz de 13 vezes a raiz de 26 deu a raiz de 338, tá? Esse
24.700, eu passei ele para o outro lado subtraindo. Então, quando eu fiz 16.900 menos 24.700, deu menos 7.800. É igual a... Quando eu simplifiquei esse radical aí, ó, raiz de 338, tá? Ao simplificar esse radical, a fatoração do 338 é 2 vezes 13 ao quadrado. Significa que o 13 sai dessa raiz. Quando ele multiplica os 600, vai aparecer aqui menos 7.800 multiplicando lá fora. Tá? E quem não tem raiz exata é o 2 que ficou dentro da raiz. Tá bom? Vezes cosseno de x. Então, o cosseno de x, peguei o menos 7.800 raiz de 2 que estava multiplicando ele, dividi lá do outro lado. Menos 7.800 dividido por menos 7.800 raiz de 2. Se eu estou dividindo negativo por negativo, o resultado é positivo. Simplifiquei o máximo que dá aí, deu 1 sobre raiz de 2. Racionalizei, deu raiz de 2 sobre 2. Tá? E aí eu pensei, poxa, qual é o ângulo agudo que eu conheço que tem cosseno raiz de 2 sobre 2? É o 45 graus, tá? Então, x média, 45 graus. Obrigado pela atenção de todos. Façam os exercícios e qualquer coisa pode mandar as dúvidas para mim, tá bom? Um abraço e até a próxima.